Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso quarto encontro. Vamos trabalhar Jeremias capítulo 2, do versículo 1 a 19. Você me abandonou, a fidelidade de Javé e a infidelidade do povo. Ouçamos primeiro o nosso texto. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Javé me dirigiu a palavra: vá e grite aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz Javé: eu me lembro do seu afeto de jovem, do seu amor de noiva, quando você me acompanhava pelo deserto, numa terra sem plantação. Israel era santo para Javé. Era o primeiro fruto da sua colheita. Aqueles que dele se alimentavam tornavam-se culpados, e a desgraça caía sobre eles. Oráculo de Javé. Escute a palavra de Javé, casa de Jacó, e todas as tribos da casa de Israel. Assim diz Javé: qual foi a injustiça que os pais de vocês encontraram em mim, para de mim se afastarem? Correram atrás do vazio e se esvaziaram. Eles não perguntaram: onde está Javé, que nos fez sair da terra do Egito, e nos conduziu pelo deserto, por estepes e barrancos, por uma terra seca e sombria, para que ninguém atravessa e onde ninguém mora? Depois eu fiz vocês entrarem numa terra de pomares, para que comessem seus frutos. Mas vocês entraram e contaminaram a minha terra, transformaram a minha herança em abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está Javé? Os doutores da lei não me reconheceram. Os pastores se rebelaram contra mim, e os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses que não servem para nada. Por isso, vou novamente demandar contra vocês, oráculo de Javé. Vou entrar em processo contra os seus netos. Atravesse o mar até as ilhas de Setim e vejam. Mande alguém para Cedar e observem atentamente. Vejam se já aconteceu uma coisa semelhante. Por acaso algum povo já trocou os seus deuses? E eles nem deuses são. Pois meu povo trocou aquilo que era a sua glória por uma coisa que não vale nada. Que o próprio céu fique admirado com uma coisa dessas. Fique assustado e espantado. Oráculo de Javé. Pois o meu povo praticou 2 crimes. Abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para si poços rachados que não seguram água. Por acaso Israel é um escravo ou nasceu na escravidão? Como então se tornou presa de leões que rugiram contra ele com grandes urros? Arrasaram sua terra, incendiaram suas cidades, deixando-as desabitadas. Até os filhos de Mênfis e Táfnis chegaram a raspar-lhe a cabeça. Será que não foi você mesmo quem fez isso, quando deixou de lado Javé, o seu Deus? Então, por que tomar o caminho do Egito para beber água do Nilo? Por que tomar o caminho da Síria para beber água do Eufrates? Seja você castigado pela sua própria maldade, seja corrigido pela própria rebeldia, que você acabe compreendendo e vendo como é ruim e amargo abandonar Javé, Deus, e não mais temer a mim. Oráculo do Senhor, Javé dos Exércitos. Esse é o nosso texto, nós vamos refletir. Um texto bem denso.
Versículo 1. Vamos ver a fidelidade de Javé, a infidelidade do povo. Versículo 1. Javé me dirigiu a palavra. O profeta recebe a missão. Javé me dirigiu a palavra. O profeta vai emprestar a boca para que Deus fale por meio dele. A profecia de Deus, o profeta é o mensageiro. Os capítulos 2 ao capítulo 6 pertencem ao período do rei Josias, com alguns temas como a repreensão da apostasia de Israel. Javé chama seu povo à conversão. Javé dirige a palavra a Jerusalém. Jeremias capítulo 2, do versículo 1 a 3. Versículo 2. Vá e grite aos ouvidos de Jerusalém, assim diz Javé. Eu me lembro do seu afeto de jovem, do seu amor de noiva, quando você me acompanhava pelo deserto numa terra sem plantação. O profeta inicia sua missão. Ele deve falar o que Javé diz. Os destinatários da palavra profética, são aqueles que moram em Jerusalém. Jerusalém é a capital de Judá, onde está o templo. Eles devem ouvir, o povo de Jerusalém deve ouvir a mensagem profética que Jeremias é portadora. A palavra dada por Deus a Jeremias começa com uma memória histórica entre Javé e seu povo. A memória de Israel jovem, noiva, juntamente com o noivo, que é Javé. Noivado recente, noivado juvenil. O afeto, amor que Israel tinha por Javé. Amor juvenil de noiva, acompanhando Javé, o companheiro, pelo deserto, lugar árido, onde só havia o noivo Javé. Numa terra sem verde. Israel tinha um amor juvenil de noiva por Javé. O noivado da juventude, cheio de ilusão e entrega. Versículo 3. Israel era santo para Javé. Era o primeiro fruto de sua colheita. Aqueles que dele se alimentavam tornaram-se culpados, e a desgraça caía sobre eles. Oráculo de Javé. As primícias das plantas se consagravam ao Senhor e eram sagradas. Isso aqui nós vemos do livro do Levítico, capítulo 19, do versículo 23 a 25. Israel é para Javé as primícias dos povos, o primeiro fruto dos povos. Não é primícia, não na ordem do tempo, mas é primícia por eleição. Israel é o povo eleito. É Deus que protegia sua porção sagrada, sua porção santa. Aqueles que dele se alimentavam tornavam-se culpados e a desgraça caía sobre eles, porque não se podia violentar o povo de Deus. Javé não tolera que povo nenhum amaldiçoe Israel. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Então, Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Javé protege seu povo nas dificuldades. Gênesis, capítulo 35, versículo 5. Castigando quem puser as mãos sobre o seu povo. Salmos 105, 104. Nós vamos ver, lá do versículo 10 ao versículo 14. Javé, por meio do profeta Jeremias, apresenta a sua causa ao povo de Israel. A mensagem vem dirigida à casa de Jacó, isto é, às tribos da casa de Israel. Versículo 4. Escutem a palavra de Javé, casa de Jacó, e todas as tribos da casa de Israel. Os destinatários da mensagem profética, a casa de Jacó, neto de Abraão, as tribos da casa de Israel. Jacó e Israel se referem ao mesmo patriarca. Versículo 5. Assim diz Javé: qual foi a injustiça que os pais de vocês encontraram em mim, para que de mim se afastarem? Correram atrás do vazio e se esvaziaram. A idolatria é a acusação central contra Israel. Javé é o único Deus da aliança, que deu ao seu povo o código da aliança, onde ele é o único Deus e seu povo escolhido, e não existem outros. Os deuses pagãos não têm direito à existência no seu meio, no meio do povo. Os ídolos são vazios, uma expressão típica de Jeremias.
Javé pergunta ao povo por meio do profeta: o que Javé fez de injusto? Qual injustiça foi encontrada pelo povo, né, através dos pais antigos? Encontraram em Javé alguma coisa de mal? Javé foi fiel à aliança. Por que os pais romperam com a aliança? Diante do pacto da aliança, a infidelidade de uma parte autoriza a outra a rescindir o contrato, a aliança. Assim, ao romper o contrato, se pode afastar-se e ligar-se a um outro. Deus não cometeu nenhuma injustiça. Ele foi fiel à aliança. Foi a esposa, o povo de Israel, que abandonou e sem justificação. Deixou Javé pelo vazio. Nome se dá aos deuses. Deuses são os ídolos dos outros povos, pois o ser humano se torna na imagem do que se adora. Quem adora o vazio se torna também vazio. Versículo 6. Eles não perguntaram: onde está Javé que nos fez sair da terra do Egito, nos conduziu pelo deserto, por estepes e barrancos, por uma terra seca e sombria, terra que ninguém atravessa e onde ninguém mora? Deus, por meio do profeta Jeremias, faz uma síntese da libertação do Egito, em 3 tempos. Primeiro, a saída do Egito. Segundo, o caminho do deserto. Terceiro, a entrada na terra prometida, que é o versículo 7. Ele faz uma analogia acentuando contrastes entre a esterilidade, desertos, e a fecundidade, que vamos encontrar no versículo 7. Na segunda parte, o caminho do deserto, por 3 vezes se repete a palavra terra. Primeiro, terra do Egito. Segundo, terra seca, deserto. Terceiro, terra que ninguém atravessa, aridez. Javé é autor da saída do Egito, da libertação. Javé é aquele que conduz o povo no deserto. Javé conduz o povo a uma terra seca e sombria, árida, sem habitação, ninguém mora, e sem caminhantes, ninguém atravessa. Tudo para conduzi-los à terra prometida. Versículo 7. Depois eu fiz vocês entrarem numa terra de pomares, para que comessem seus frutos. Mas vocês entraram e contaminaram a minha terra, transformaram a minha herança em abominação. Javé se opõe aos ídolos e seus cultos, aos deuses estrangeiros. O culto a Javé reconhece as dádivas que ele deu a seu povo através de seus atos poderosos na história. A terra prometida é sagrada, é herança do Senhor a seu povo. Os israelitas a profanaram com suas condutas. É Javé que fez seu povo entrar na terra fértil e fecunda de Israel. Deu tudo como dádiva, tudo gratuito. Mas o povo não manteve a aliança. Esqueceram Javé e contaminaram a terra de Javé, fazendo da herança dada por Deus uma profanação, uma abominação, o culto aos deuses, ídolos, divindades estrangeiras. Versículo 8. Os sacerdotes não perguntaram: onde está Javé? Os doutores da lei não reconheceram. Os pastores se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses que não servem para nada. Destaca-se aqui os reis, príncipes, sacerdotes e profetas. A profecia vem dirigida às autoridades de Israel. Javé acusa as autoridades. Os sacerdotes deveriam se ocupar com o culto e, no entanto, não buscavam a Deus. Buscam aproveitar do sacerdócio em benefício próprio. Os doutores da lei não são legisladores. Não julgam segundo o Código da Aliança, direito de Israel. Eram conhecedores da lei e da aliança. Eram os intérpretes da lei e também executores. Mas eles caíram no legalismo, pervertem as leis contra a vontade de Deus, o legislador. Os pastores são os delegados de Deus para cuidar do seu povo, que deveriam garantir a submissão à aliança, e não fazem. São os príncipes, os reis. Os profetas são os delegados de Deus
que vendiam seus serviços a divindades vazias, inúteis e ineficazes. Deuses da fecundidade, os Baais, que não garante as colheitas, nem age na história como Javé faz. Assim, a organização social do povo de Deus. O culto, sacerdotes. A lei, doutores da lei. A autoridade, pastores, reis, príncipes. E a palavra, os profetas. Cortaram a mediação com Javé, o Deus de Israel. Versículo 9. Por isso, vou novamente demandar contra vocês, oráculos de Javé, e vou entrar em processo contra os seus netos. Em razão das aberrações do versículo 8, Javé coloca seu povo sob julgamento. Vai abrir uma demanda contra Israel, por ter rompido a aliança, por ter se prostituído e abandonado o esposo Javé. O processo será contra os netos, os herdeiros, lembrando capítulo do livro do Êxodo, versículo 20, versículo 5. Capítulo 20, versículo 5. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Versículo 10. Atravessem o mar até as ilhas de Setim e vejam. Mande alguém para Cedar e observe atentamente. Vejam se já aconteceu alguma coisa semelhante. Javé exemplifica ao povo de Israel de que os povos são fiéis aos seus deuses, que não tiveram uma revelação divina. Exemplifica Chipre, ilhas de Setim, e Cadar, cidades opostas, uma no Oriente e outra no Ocidente. Setim indicava os habitantes de Chipre e o conjunto de povos costeiros da parte oriental da bacia mediterrânea. Cedar, uma tribo da Arábia do Norte a leste. Versículo 11. Por acaso algum povo já trocou os seus deuses? E eles nem deuses são, pois meu povo trocou aquilo que era a sua glória por uma coisa que não vale nada. Os povos pagãos são fiéis a seus deuses. Os deuses que nada são vazios. Mas o povo de Israel trocou Javé, o que era sua glória, por divindades, deuses, ídolos que nada valem. A religião daquela época era uma religião de Estado, estritamente ligado à vida do povo, e era impossível mudar de deuses. Seria perder a própria identidade. Versículo 12. Que o próprio céu fique admirado com uma coisa dessas. Fique assustado e espantado, oráculo de Javé. Os céus são testemunhas da causa do processo que Javé move contra o seu povo. As testemunhas se comovem pela insensatez do povo em trocar Deus, rompendo com a aliança. Versículo 13. Pois o meu povo praticou 2 crimes: abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para si poços rachados, que não seguram água. Água viva, que não é retida, do manancial perene, com a fonte das torrentes. Devido à escassez de água na Palestina, motivava a necessidade de cavar poços subterrâneos para coletar a água da chuva de inverno. Jeremias usa essa imagem de cisternas furadas para definir a futilidade das alianças estrangeiras. Ao abandonar a aliança, rompendo com Javé, só se pode esperar a seca, a aridez. Alianças entre os povos se faziam em nome dos deuses dos povos, que se colocavam então em aliança recíproca. Versículo 14 e 15, juntos. Por acaso Israel é um escravo ou nasceu na escravidão? Como então se tornou presa de leões que rugiram contra ele com grandes urros? Arrasaram sua terra, incendiaram suas cidades, deixando-as desabitadas. Israel nasceu livre, nasceu dos patriarcas de Sara, não nasceu de Agar. Se foi escravo no Egito, seu nascimento como povo
foi na liberdade e para a liberdade. Ao aceitar a exclusiva soberania de Javé, teria garantia de liberdade e estaria imune diante do assalto das nações agressoras, aqui na metáfora dos leões. A partir do momento que faz aliança se submetendo, se tornando vassalos, Israel fica à mercê, depende das potências que vão atuar de forma feroz, como animal, submetendo ao povo. Sabemos que em 721 Israel perdeu sua liberdade e tornou-se uma província do Império Assírio, que tinha seus inimigos no Egito, que combatiam na região de Israel. O resultado foi a violência e a destruição. Versículo 16. Até os filhos de Mênfis e Táfnis chegaram a raspar-lhe a cabeça. Aqui nós temos duas cidades egípcias. Raspar a cabeça pode referir à captura do rei Josias em 609 a.C. Nós encontramos isso no segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 34. O faraó Necal prendeu Josias e o matou. Nós encontramos lá no versículo 29. Será que não foi você mesmo quem fez isso? Quando deixou de lado Javé, o seu Deus? O abandono de Javé e a aliança que fez com que Israel se tornasse vítima de sua própria traição. Por ter abandonado Javé, ficou por conta própria, pois ao romper com a aliança, Javé não tinha mais compromisso com seu povo. Versículo 18. Então, por que tomou o caminho do Egito para beber água do Nilo? Por que tomar o caminho da Assíria para beber água do rio Eufrates? Depois das tristes experiências das alianças, Judá busca outra vez remédios naqueles povos que foram causa de sua própria desgraça. O resultado será mais trágico, pois o Nilo, Egito, e o Eufrates, a Síria, pode inundar e arrasar. O povo de Israel deveria viver somente com Javé, e a aliança que fez com Javé. Ele deveria renunciar a todas as outras alianças. Versículo 19. Se você, castigado pela sua própria maldade, se você, versículo 19 de novo, seja você castigado pela sua própria maldade, seja corrigido pela sua própria rebeldia. Que Javé acabe compreendendo e vendo como é ruim e amargo abandonar Javé, seu Deus. Vamos tentar de novo? Vamos lá. Seja você castigado pela sua própria maldade. Seja corrigido pela sua própria rebeldia. Que você acabe compreendendo e vendo como é ruim e amargo abandonar Javé, seu Deus, e não mais temer a mim, oráculo do Senhor Javé dos exércitos. Ao romper com a aliança, o povo de Israel ficou só. Foi castigado não porque Deus, pela escolha, foi castigado não por Deus, mas pela escolha, porque não conseguiram manter a aliança com Javé. Não conseguiram manter a fidelidade a Javé. Israel, sem Javé, ficou lançado à sua própria sorte. Ele vai procurar sobreviver sem Javé, fazendo alianças com outros povos, perdendo a liberdade e se tornando vassalo, dependente dos povos. De um lado, às vezes, Egito, de outro, a Síria. A rebeldia é romper com a aliança. A consequência que Israel vive sem Javé fará com que ele sinta o peso da vida, pois é ruim e amargo abandonar Javé. Javé que sustenta e protege seu povo. Mas Israel não teme Javé, o amor reverencioso.
ao abandonar Javé único, eles servem de outros deuses, de outros ídolos, divindades que nada são vazios. Agindo assim, Israel se esvazia a si mesmo. Esse é o nosso texto do nosso capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 19. Depois nós vamos dar uma outra continuidade no outro encontro. Então, quem abandona Deus fica jogado à sua própria sorte. Porque quem mantém a sua fidelidade a Deus, sabe que Deus, a confiança nele, terá sempre a sua presença, o seu agir propício, né, na vida do seu povo e na vida da pessoa. Só uma coisa para a gente terminar, nós estamos vendo ainda esse processo de que o pecado das autoridades se torna o pecado do povo. Então, por aquilo que as autoridades cometem, o povo vai sofrer as consequências. Mais adiante, o profeta Jeremias vai entrar com uma outra possibilidade. Cada um responde pelas suas próprias culpas. Porque aqueles que cometem, pelas suas próprias culpas, os seus erros, não podem carregar sobre os outros que nada fizeram. Então vai haver já essa distinção, que é uma evolução dentro do pensamento de Jeremias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.